O falso sábado. Este áudio é reprodução de leituras e reflexões diárias matinais de textos de Ellen White, feitas pelo pastor Carlos Alvarenga por videoconferência, através do aplicativo Zoom e transmitidas ao vivo pelo canal Conexões de Esperança no YouTube. Nosso desejo é que sua experiência com Deus seja enriquecida com o que você vai ouvir a seguir. Hoje, as nossas considerações estão baseadas no capítulo 9 do livro Eventos Finais. Neste capítulo, nós lemos assim: Deus denuncia a Babilônia porque tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no 7º, santificando este dia e separando-o de todos os outros como sagrado à sua própria pessoa, para que fosse observado por seu povo durante todas as suas gerações. Mas o homem do pecado, exaltando-se acima de Deus, assentando-se no templo de Deus e ostentando-se como se fosse o próprio Deus, cuidou em mudar os tempos e as leis. Este poder, tensionando provar que não somente era igual a Deus, mas estava acima de Deus, mudou o dia de repouso, colocando o primeiro dia da semana onde deveria estar o 7º. E o mundo protestante tem admitido que este filho do papado seja considerado sagrado. Na palavra de Deus, isso é chamado de fornicação. Durante a dispensação cristã, o inimigo da felicidade do homem fez do sábado do 4º mandamento um objeto de ataque especial. Satanás diz: eu atravessarei os propósitos de Deus. Capacitarei meus seguidores a porem de lado o memorial de Deus, o sábado do 7º dia. Assim, mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. Esse dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele, porém em seu lugar um dia que não leve as credenciais de Deus, um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Levarei os que aceitarem esse dia a porem sobre ele a santidade que Deus pôs sobre o 7º dia. Na peleja a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, o sábado do 4º mandamento será o grande ponto de litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Certamente guardareis os meus sábados, diz o Senhor, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Alguns procurarão colocar obstáculos no caminho da observância do sábado, dizendo: não sabeis que dia é o sábado, mas parecem saber quando chega o domingo, e têm manifestado grande zelo em fazer leis impondo a sua observância. Por muitos anos, temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país. E agora, que o movimento está precisamente diante de nós, perguntamos: o que nosso povo pretende fazer nesse sentido? Devemos buscar especialmente a Deus, pedindo que agora seja concedido graça e poder a seu povo. Deus vive, e não cremos que chegou plenamente o tempo em que Ele queira que nossas liberdades sejam restringidas. O profeta viu 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Outro anjo, que subia da nascente do sol, gritou para eles, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos em suas frontes os servos do nosso Deus. Isso aponta para a obra que temos de fazer agora: clamar a Deus, para que os anjos segurem os 4 ventos
até que sejam enviados missionários a todas as partes do mundo e tenham proclamado a advertência acerca da desobediência à lei de Jeová. O movimento dominical está agora abrindo caminho nas trevas. Muitos há entre os que se empenham nesse movimento em favor da imposição do domingo que se acham cegos aos resultados que se seguirão a essa ação. Não veem que golpeiam diretamente a liberdade religiosa. Uma crise está iminente. É nosso dever fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima. Sobre homens e mulheres de oração, em todas as partes do país, recai a grande responsabilidade de pedir que Deus afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. O povo de Deus, que guarda os mandamentos, não deve permanecer calado nesse tempo, como se aceitássemos a situação de bom grado. Fervente e eficaz oração deve ascender ao céu, para que essa calamidade seja deferida até que possamos realizar a obra por tanto tempo negligenciada. Haja as mais fervorosas orações, e então trabalhemos em harmonia com nossas orações. Há muitos que estão despreocupados e se acham, por assim dizer, adormecidos. Eles dizem: se a profecia predisse a imposição da observância do domingo, a lei certamente será promulgada. E tendo chegado a essa condição, assentem-se em calma expectativa do evento, confortando-se com o pensamento de que Deus protegerá seu povo no tempo da angústia. Mas o Senhor não nos livrará se não fizermos algum esforço para realizar a obra que Ele nos confiou. Como fiéis atalaias, deveis dar o aviso ao ver que vem a espada, para que os homens e mulheres, pela ignorância, não sigam o rumo que evitariam se conhecessem a verdade. O primeiro dia da semana não é um dia para ser reverenciado. É um sábado espúrio. E os membros da família do Senhor não podem ter parte com os homens que o exaltam e violam a lei de Deus, pisando o seu sábado. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois assim fazendo, estão participando dos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Devemos agora fazer tudo o que for possível para derrotar essa lei dominical. Não resta dúvida alguma de que o inimigo trabalha de maneira poderosa para afastar tantos quantos ele possa da vontade do Senhor. Há dois pontos principais da apostasia que Satanás tem insistido desde o início e vai continuar nesses pontos até o final. O primeiro deles é a questão da imortalidade da alma. Enquanto o Senhor afirmou que o salário do pecado é a morte, o diabo, através da serpente, retrucou dizendo: certamente não morrereis. E hoje ele tenta manter essa ideia viva, acesa na mente das pessoas através do espiritismo, do espiritualismo, que domina tudo, permeia todos os cantos, desde as artes até as religiões mais diferentes. É a tentativa de manter a velha mentira, iludindo as pessoas e afastando-as da palavra de Deus. O segundo ponto que o diabo trabalha insistentemente para incutir na mente das pessoas e fazer disso base da sua prática é a adoração a Deus num falso sábado. Deus criou o mundo em 6 dias, repousando no 7º e dedicando esse dia como um tempo especial para a comunhão com o Criador. Nesse tempo, nós deixamos de lado todas as outras coisas e priorizamos o contato com Deus. Deixamos de buscar o pão físico para buscarmos o pão da vida. Deixamos as nossas preocupações terrenas para encher a nossa mente com aquilo que é celestial. O sábado bíblico
traz o selo do Criador, a sua identificação com o seu povo. Guardar o sábado bíblico é lembrar-se de que nós não somos frutos do acaso, nós somos fruto do amor de Deus, somos criados por Ele, pela sua mão, através do seu amor e da sua graça. Guardar o sábado é manter viva na alma a fé no Deus que deu origem a tudo, no Deus que nos mantém, no Deus que nos envolve com as suas promessas. O diabo sabe que enquanto o sábado se mantiver vivo na mente das pessoas, será muito complicado afastar a mente do Criador. Por isso, tem sido a sua obra, desde o início, afastar as pessoas do Deus verdadeiro, colocando no lugar do sábado de Deus um falso sábado. Ele escolheu o domingo, exaltando acima do sábado verdadeiro, para, através da adoração a Deus, nesse dia que não é bíblico, apagar o Criador, apagar a graça, apagar a salvação e a vida eterna da mente daqueles que buscam ao Senhor. Até certo ponto, ele tem sido bem-sucedido na sua obra. A pretensa religiosidade julgou-se no direito de substituir o sábado do sétimo dia pelo falso sábado, pelo sábado do primeiro dia da semana, com a alegação de que esse dia é especial e foi escolhido pelo Senhor por ser o dia em que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Os homens têm tentado mudar a lei de Deus aqui na terra. Mas, graças a Deus, sempre e em todas as épocas, Deus teve filhos fiéis, que se mantiveram firmes à sua palavra e à sua vontade. Mas a profecia nos diz que os esforços do inimigo não cessarão, especialmente no tempo do fim. Ele insistirá em impor decretos dominicais, legislações que levam as pessoas a adorar a Deus no falso dia de guarda, ao invés de no sábado verdadeiro. Esses movimentos dominicais têm ido e vindo no decorrer dos tempos. Tem épocas que parece quase certo que imporão essa legislação dominical. Tem outros períodos em que esta pressão se esvazia um pouco. Mas nunca Satanás deixou de trabalhar nos bastidores. A profecia nos diz que a pedra de toque do tempo do fim vai estar relacionada exatamente com o dia de guarda. O sábado do sétimo dia vai ser o grande diferencial na vida daqueles que servem a Deus. Hoje, no mundo, cresce nos bastidores a pressão para a implantação de um dia universal de guarda. Em breve, essa realidade vai ser imposta. Vai ser obrigatória a todas as pessoas a observância de um dia decretado por lei como dia de adoração. E isso vai unir as pessoas na última grande crise final. Como filhos de Deus, não devemos simplesmente nos calar, nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para adiarmos um pouco mais este tempo, a fim de que tenhamos tempo de pregar a todo mundo a graça de Jesus, a fim de que o maior número de pessoas seja alcançado. Devemos nos unir contra esta tendência de impor uma religiosidade através da força. Devemos estar preparados para encontrarmos com Cristo a todo momento, mas não precisamos antecipar o tempo de angústia. Devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar a liberdade de expressão e o tempo de preparo. Que sejamos firmes ao lado da palavra de Deus e que ao mesmo tempo nos guardemos das pressões do mal, que nos preparemos para a volta de Jesus. Dentro de pouco tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Sejamos sábios e ao mesmo tempo prudentes. Não antecipemos a chegada da perseguição e da imposição da falsa religião, mas a despeito de tudo, permaneçamos do lado de Deus, ainda que com ameaça de perda da própria vida.
Se você apreciou este áudio, inscreva-se no canal para continuar conosco nesta jornada de crescimento espiritual. E se puder, não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.